Homem-Aranha Sem Volta para Casa é o suprassumo da nostalgia do personagem nos cinemas e uma das melhores histórias de origem que a gente acompanhou dentro do live action do Homem-Aranha. E nesse vídeo eu vou destrinchar o melhor do porquê. Acho interessante colocar em perspectiva esse filme e a trilogia do Tom Holland como um todo em relação aos filmes anteriores, primeiro porque eu acho que esse filme em específico, Sem Volta para Casa, se propõe a isso, mas principalmente pelo fato de que muito era reclamado em torno dessa versão do Peter Parker, que esse não era um Peter Parker, que esse não é o Homem-Aranha, que não tem os conflitos clássicos do personagem. E primeiro, eu acho que cada nova versão pode e deve ter sua liberdade criativa para introduzir um novo Homem-Aranha que seja condizente com a nova época na qual a gente vive. E segundo ponto, é que eu acho que essa reclamação ela é muito infundada por parte de uma parcela de fãs que fica muito apegada a uma nostalgia e não vê o que esses filmes novos se propõem. E até mesmo porque eu revi os filmes antigos para me preparar para o Sem Volta para Casa, e eu reparei uma coisa, principalmente no primeiro filme do Sam Raimi com Tobey Maguire, ele tem um problema que eu acho que acaba respingando dentro dessa versão do Tom Holland, que é justamente a pressa. Porque se a gente pega o primeiro filme, na estrutura dele, tudo ocorre muito rápido ali no começo. É a picada, é a briga com o tio Ben morre, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e o filme continua dali pra frente. Enquanto que o do Andrew Garfield, eu acho que ele leva um tempo até mais considerável para desenvolver isso, mas ainda assim fica muito condensado no primeiro filme, enquanto que dentro da trilogia do Tom Holland, quando a gente pega esse terceiro filme e coloca em perspectiva com os outros, acaba sendo superior no sentido de que isso foi sendo construído ao longo dos 3 filmes, sem necessariamente precisar martelar sobre a morte do tio Ben e como que a morte do tio Ben trouxe com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu acho que a trilogia como um todo, ela vai pontuando isso. O primeiro filme, o De Volta ao Lar, ele é muito a questão do Peter querendo se provar, querendo mostrar que ele tá apto para fazer parte ali dos Vingadores e tudo mais, e no processo metendo os pés pelas mãos. Enquanto que o segundo filme, o Longe de Casa, leva ele para um caminho oposto, dele não querendo lidar com as consequências do que aconteceu em Ultimato. E aí os filmes funcionam muito nesses extremos. Um que ele quer mostrar serviço, outro que ele quer fugir das responsabilidades, e aí vem o Sem Volta para Casa e coloca essas duas perspectivas dentro de um único filme, fazendo uma amálgama disso, para aí sim desenvolver toda a questão do Peter em relação a grandes poderes e grandes responsabilidades. Como no começo do filme, quando a identidade dele é revelada, a escolha que ele tem é justamente recorrer para um caminho mais fácil, que seria recorrer ao Doutor Estranho, que decide ajudar ele, mas aí a magia dá errado por culpa mesmo do Peter, e aí a consequência disso são vilões do multiverso vindo para o universo do Peter, fazendo com que o Peter fosse capturar cada um desses vilões e mandar eles de volta para a realidade deles, porque não é um problema dele. Só que aí vem a grande questão desse filme, que martela sobre responsabilidade e traz até um arco moral muito interessante para o personagem, que reside na Tia May, porque a Tia May fala: a gente é assim, a gente ajuda as pessoas. E aí isso fica dentro do Peter, e aí nesse processo ele luta contra o Doutor Estranho, ele decide ajudar, decide curar ali todos os vilões para que eles tenham uma segunda chance dentro dos seus universos. Esse é um filme, o Sem Volta para Casa, que bate muito também nessa questão de segundas chances, seja para o Peter, seja para os vilões mesmo. Isso muito parte por conta da Tia May, que assume o lugar do tio Ben dentro do MCU. E é nessa escolha que vem a grande ressignificação da jornada desse Peter Parker quanto herói. Porque quando o Duende Verde pira de novo, ele vira casaca, e a Tia May tenta ajudar e a Tia May morre no processo, mas falando a clássica frase que vai marcar o personagem para sempre, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a gente tem essa virada. E não é só no sentido de que a Tia May está ocupando o espaço do tio Ben, que já é muito significativo, mas também pelo fato de que é um caminho diferente que ocorre, porque o que acontece com as versões do Tobey Maguire e do Andrew Garfield é duro, porque foi algo que partiu de uma omissão deles, que eles fizeram algo ruim, só que eles têm um papel digno de heróis, então isso é algo que norteia eles por um caminho positivo, enquanto que o Peter Parker do Tom Holland, ele estava tentando fazer algo positivo, ele estava tentando fazer o bem, só que ainda assim a consequência disso foi algo trágico. Então eu acho que vai ser interessante ver como que esse personagem pode ser desenvolvido, e dentro mesmo de Sem Volta para Casa, isso acaba tendo um pouco,
de como isso vai impactá-lo, de que ele estava tentando fazer algo bom, só que aí aconteceu uma tragédia, e aí esse é um dilema diferente, porque é ele ter que continuar fazendo algo bom, mesmo que o resultado seja algo trágico para alguém próximo a ele ou para ele mesmo, enquanto que as outras versões é muito o caminho de, diante de algo trágico, de algo ruim que eu fiz, da minha omissão, algo pior aconteceu. Então eu, quanto herói, tenho que lidar com isso de nunca não fazer nada, enquanto que o do Peter Parker do Tom Holland não necessariamente vai ter exatamente esse mesmo conflito. E mais além ainda, porque eu acho que, primeiro, os vilões dentro do filme, eles têm esse papel também na jornada desse Peter Parker, e os heróis também, porque quando vem as outras versões do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, que eu gosto demais das interações ali como um todo, são personagens que também, além da nostalgia, servem para um propósito da narrativa de mostrar pro Peter Parker do Tom Holland os caminhos possíveis, seja de um herói mais velho, que seria o caso do Tobey, seja de um herói que cruzou uma linha, que não segura mais os socos, que virou vingativo, seria justamente o caso do Andrew Garfield após perder alguém amado para ele, que é um outro detalhe que eu gosto muito, que quando junta os três, o Peter Parker do Tom Holland perdeu a tia May, ou quando o Tobey Maguire vai falar, ele fala do tio Ben, e o Andrew Garfield fala da Gwen. Inclusive, eu até abro um parênteses aqui para falar um pouco sobre cada um dos dois, porque eu acho que a forma como eles são trabalhados dentro desse filme é interessante até, porque parece que o do Tobey Maguire, que vem da trilogia do Sam Raimi, é tratado muito de uma forma muito respeitosa, até com certo distanciamento em relação ao personagem. Muito pouco dele nos é dado mesmo, sabe? Não tem tantas informações ali, é só meio que ele se acertou com a Mary Jane e eles estão seguindo a vida. Enquanto que o do Andrew Garfield, eu acho que ele tem um destaque um pouco maior, que eu acho até legal, porque o personagem nunca teve um ponto de conclusão para sua história e mostra justamente como ele virou um personagem até meio que doído, amargurado pelo que aconteceu e vingativo, como ele mesmo fala. E como que o lance dele salvar a MJ do Peter Parker, do Tom Holland dentro desse filme, funciona quase como uma forma dele fazer as pazes consigo mesmo, com o seu passado e até de se salvar mesmo no processo. E a cena do Andrew Garfield com os olhos marejados por ter conseguido salvar a MJ e isso remeter ele ao fato dele não ter conseguido salvar a Gwen no espetacular Homem-Aranha 2 é muito forte. Mas voltando ao Peter Parker principal desse filme, é muito interessante ver como que ele tá nesse processo também de ir por um caminho mais sombrio, que até o aproxima do Andrew Garfield, da versão do Andrew Garfield, porque quando ele tá brigando com o Duende Verde ali no clímax do filme, você vê que ele ia matar sim o Duende Verde, só que quem intervém assim para impedir que isso aconteça é justamente o oposto da versão do Andrew Garfield, que seria a do Tobey Maguire, que ele é o herói mais digno de todos, por assim colocar, e ele intervir ali entre o Tom Holland e o Duende Verde serve justamente para salvar esse Peter e trazer ele de volta para um caminho mais esperançoso. E isso leva ao Peter a fazer um sacrifício máximo, né? Que é justamente isso de grandes poderes vem grandes responsabilidades e desse altruísmo, dessa moralidade de que o multiverso vai dar problema e aí o que ele decide fazer é justamente fazer com que o mundo todo esqueça dele, isso incluindo as pessoas que ele gosta e que ele ama, que é o caso do Ned, do Happy, da MJ e dos próprios Vingadores, assim como o Doutor Estranho que fala isso pra ele, mas ele aceita esse sacrifício das pessoas não lembrarem dele. E assim, Sem Volta para Casa encerra uma trilogia de origem do herói, que consegue construir gradativamente todos esses pontos para culminar numa história que é sim sobre grandes poderes, vem grandes responsabilidades, trazer essa clássica frase que norteia muito a história do personagem, dele quanto herói, e que daqui pra frente vai trazer outros elementos clássicos, como a questão dele ter que trabalhar e pagar o aluguel, dele ter que provavelmente trabalhar, estudar e ser herói ao mesmo tempo, dele costurar o seu próprio uniforme, que a gente tem um vislumbre ali no final que eu queria ver mais, porque eu achei muito bonito como ele é um uniforme mais classicão mesmo, sabe? Ele é mais colorido, o azul é mais vibrante, as cores nesse sentido eu gostei bastante, e eu fico muito curioso para ver como que eles vão trabalhar, novamente, coisas que são tão clássicas do herói por uma perspectiva diferente, mais moderna também, e quiçá, diria eu, vindo uma nova trilogia que explore isso também com calma, sem precisar correr para que tudo ocorra de uma maneira muito rápida, porque o que a trilogia que teve agora mostrou é que dá pra fazer as coisas com calma e ainda rola vislumbres do que a gente pode ter quanto vilões dentro de uma próxima trilogia.
Um mais sutil, que seria justamente o caso do Ned, né? Dessa questão que é até conversado do filme de que os melhores amigos do Peter Parker acabam virando vilões que tentam matar ele e talvez morram no processo, que é o que acontece. E aí o Ned fala, não vou fazer isso, mas ao final do filme o Ned esqueceu que ele e o Peter tinham essa amizade tão grande, então ele pode virar um Duende Verde, um Duende Macabro, quem sabe. Ou até mesmo o Venom, que assim, eu acho uma palhaçada que o final do Venom 2, que tem a ceninha lá pós-créditos, que é um péssimo filme, que colocou na mente de todo mundo que o Venom ia estar em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ele aparece na cena pós-créditos desse filme, só pra aparecer e ir embora e deixar pra trás ali um pedacinho do simbionte, do Venom pra trás, que aí abre espaço pra dentro de um próximo filme do Homem-Aranha a gente poder ter o uniforme preto com o simbionte e até mesmo uma nova versão do Venom que não precise do Ed Brock dentro do filme. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo pra falar com spoilers sobre o filme, eu gostei demais dele. O que vocês acharam? O que vocês acharam do que acontece? Vamos conversar com spoilers dentro desse vídeo aqui, porque aí fica aberto para todo mundo falar nos comentários. Assina o canal clicando na bolinha aqui do lado para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.